As principais funcionalidades da plataforma Max são a automatização da busca de informações, né? Se a gente pensar aí na jornada de concessão de crédito, o passo de buscar as informações cadastrais, a própria plataforma busca automaticamente nos sites da Receita Federal, Sintegra, Suframa, Quadro de Sócios de Administradores e Simples Nacional. Após a busca dessas informações, a própria plataforma Max aplica as suas regras de decisão conforme a sua política de crédito e concede ou não o crédito de acordo com essas regras estabelecidas. O score é uma classificação que reflete a possibilidade do cliente vir a se tornar inadimplente. Esse é um conceito de score. E aí nós temos o Credit Score, que geralmente é aplicado para clientes novos, onde não se tem uma história ainda de operações com esse cliente, e tem o Behavior Score, que é para clientes já antigos, clientes que já têm uma história de operações aí na carteira da empresa. Então, seja um Credit Score ou um Behavior Score, ele funciona através de uma ponderação de peso e nota de cada informação sobre o cliente, desde os dados cadastrais, os dados de comportamento em negócios, aí seja na sua carteira, seja um comportamento em negócios lá no ambiente CISP ou um comportamento em negócios no mercado como um todo, onde são feitas essas consultas nos birôs de crédito, SPC, Serasa, Boa Vista. Então, o resultado final das notas atribuídas a essas informações e com os pesos que cada informação tem, nós vamos chegar numa nota final, que é o score, que é a classificação de risco do cliente. O score é uma medida quantitativa, matemática, por uma regra já pré-estabelecida, um conjunto de peso e nota para cada variável. Esse score ele se encaixa para as pequenas empresas. Para as grandes empresas, onde há necessidade de uma análise das demonstrações contábeis desse cliente, nós já caímos num outro modelo de análise, que é a análise julgamental. A julgamental ela é qualitativa e aí vai depender da experiência do analista de crédito, da experiência que ele tem em análise, principalmente das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis requer uma expertise muito específica para essa análise, de forma que os modelos matemáticos de score não se enquadram. Então, a análise julgamental, geralmente atribuído o nome de rating, é o mesmo conceito que o score, é uma medida que reflete a possibilidade do cliente vir a se tornar inadimplente, porém é uma análise que foi feita de forma julgamental. Na plataforma Max, nós colocamos um algoritmo que primeiro vai identificar o perfil do cliente que está sendo analisado com relação ao seu porte, se há necessidade ou não de uma análise de balanço. Não havendo a necessidade de análise de balanço, ele segue o fluxo normal dentro da plataforma Max, executando o algoritmo de score e as regras de decisão. Se for uma empresa de médio ou grande porte, onde há necessidade de uma análise de balanço, o Max vai sinalizar isso, direcionando a análise para que o analista possa fazer a interpretação dos índices econômico-financeiros da empresa e depois atribuir a sua nota de forma julgamental e, em seguida, a aplicação da regra de decisão. Você, como usuário, pode fazer esse acesso de forma muito simples, muito amigável, em 3 passos. O primeiro passo é inserir o seu usuário e senha na plataforma. O segundo passo é inserir os dados do CNPJ que você gostaria de realizar a análise, indicando se aquele cliente é novo ou é um cliente antigo, já existe um relacionamento com a sua empresa. E o terceiro passo, muito mais simples, é apenas visualizar todo o resultado que a plataforma vai trazer para você.
Todos os analistas e gestores da área de crédito e cobrança podem realizar as análises em questões de segundos. Por exemplo, você pode subir na plataforma um lote com 500 CNPJs. Essa análise vai demorar minutos. Então a gente está falando em lotes, né? E deixe toda a plataforma, os robôs da plataforma, trabalharem para todos vocês. Então o ganho é muito grande, né? De tempo, de eficiência, né? De agilidade na tomada de decisão do nosso dia a dia. Os diversos benefícios que a plataforma Max traz para os analistas e os gestores de crédito e cobrança são: a primeira e uma das mais importantes é a conformidade na tomada de decisão. Imagina que se você tenha um analista ou 10, toda decisão pode ser subjetiva. Quando você insere essa decisão para a plataforma Max, previamente você inseriu ali as informações e regras da sua política de crédito. Então toda decisão vai ser uniforme e padronizada, ou seja, os 10 analistas tomarão a decisão de acordo com a sua expectativa, com a sua gestão, o seu apetite a risco. Embora tenha uma política já pré-definida dentro do Max, ela pode ser totalmente personalizada, customizada para cada tipo de associado, se o associado assim desejar. Desde a definição dos dados, das fontes onde esses dados serão buscados, pode ser customizados a questão dos critérios de recusa imediata, que desde em função de dados cadastrais, como por exemplo um CNPJ que não está ativo na Receita Federal, que não está habilitado no Sintegra, ou um cliente que tenha um conjunto de restrições considerada grave para o porte dele. Então tudo isso pode ser parametrizado. Assim como também pode ser parametrizado o algoritmo de risco, o score. A questão dos pesos, das notas, as variáveis que estão dentro desse algoritmo, tudo isso pode ser parametrizado. Essa é a flexibilidade que a gente sempre trabalhou dentro do Max, né, para que a empresa possa fazer todas essas customizações nos dados, nos modelos de risco e nas regras de decisão. A parte que talvez realmente tenha uma necessidade maior de customização é a parte das regras de decisão. Porque regras de decisão envolve a definição de limite. E limite tem tudo a ver com o quanto o produto da empresa representa no contexto de negócio do cliente. Então, essa regra de limite, ela tem 3 variáveis, que é o tamanho do cliente, o perfil de risco do cliente e quanto o produto da empresa representa no contexto de negócio desse cliente. A regra de decisão é um ponto muito importante na política de crédito, porque é ali que nós estamos definindo qual cliente nós vamos aceitar, qual cliente nós vamos deixar entrar na carteira e quanto nós vamos ficar exposto a risco com esse cliente. Por isso que é importante que tenha uma regra calibrada pelo perfil de risco do cliente. Quanto menor o risco, mais limite a gente pode dar. Quanto maior o risco, podemos até não aprovar a operação, não atribuir limite, só recomendar a venda à vista. Ou, se tem um apetite a risco maior, podemos até dar um limite, mas vai ser um limite bem pequeno. Então, essa parte da política, né, ela é muito importante, ela é muito delicada e tem que ser muito bem desenhada. O limite tem que ser exatamente de acordo com o perfil desse cliente que está sendo analisado. Em muitas empresas, hoje, a análise de crédito, toda a jornada, né, de concessão de crédito, ela é feita de forma manual. Com a automatização pela plataforma Max, vocês vão ganhar muito mais tempo. Ou seja, a plataforma vai trazer para vocês agilidade, conformidade, segurança, dando rastreabilidade para cada tomada de decisão. Toda tomada de decisão estratégica leva muito em conta as regras e políticas da sua empresa, mas sempre cabe ao analista fazer a curadoria daquela tomada de decisão. Ou seja, se para um cliente a própria plataforma sugerir um limite de crédito e uma classificação de risco, o analista pode intervir, levar isso para um comitê, o comitê
né, da própria empresa tomar uma decisão e inserir essa decisão na própria plataforma. Então sempre leve em conta também essas questões de comitê e uma análise julgamental, né? Às vezes o próprio analista tem uma informação de bastidor, né? E pode inserir isso na plataforma. Mesmo assim, a plataforma vai tomar uma decisão de acordo com a regra estipulada pelo próprio analista no momento da exceção. Bom, nós estamos falando aqui de política de crédito, que é um conjunto de normas e procedimentos que orientam as decisões de negócio. Agora, nós temos que pensar também que o processo ele não pode ficar engessado a essas regras. Essas regras elas foram desenhadas com base numa análise estatística de uma massa enorme de empresas, clientes. Porém, elas vão atender aí, assim, no mínimo 80% dos casos de análise. Mas sempre tem exceções no processo. Sempre tem um ou outro cliente que tem uma característica um pouco diferenciada que requer um tratamento específico. Por isso que há a flexibilidade para uma análise julgamental também, caso seja necessário. Toda regra e decisão e tomada de decisão deve levar em conta os fatores de uniformidade, ou seja, toda decisão precisa sim ter padronização. Né? Se nós estamos falando de diversos clientes, de uma esteira de tomada de decisão, ela tem que ser uniforme, ela tem que ser padronizada. Essa é a melhor forma de você realmente tomar decisão dia a dia, cliente por cliente. Toda análise de concessão de crédito, ela é aplicada sempre por uma política de crédito, né? Então, para tomar uma decisão, para conceder ou não crédito, sempre tem que levar em conta uma boa política de crédito. Então, a plataforma CISP já vai disponibilizar uma política default para todos os associados, uma política padrão. Essa política padrão foi desenvolvida com toda a expertise de anos e anos com as melhores práticas, né? E anos de experiência dos nossos consultores. Os principais ganhos que a plataforma Max leva a você como associado são agilidade, tomada de decisão em questão de segundos, análise do perfil do cliente, busca de informações em diversas fontes de uma forma muito automatizada, sugestão do limite de crédito sempre de acordo com o tamanho da empresa, o porte do cliente e relatórios de todo o acompanhamento. Ou seja, você tem toda a rastreabilidade da decisão que está sendo ali tomada, para que você faça uma consulta e depois uma auditoria sobre aquelas informações. O sistema Max vai trazer uma mudança gigantesca no processo de análise e decisão de crédito dentro das empresas. Hoje, de modo geral, nós temos uma área de crédito que vive correndo atrás da área comercial, liberando pedidos. Com a implantação do Max, com as regras dentro do Max, nós vamos colocar o crédito na frente da área comercial, sinalizando para eles para quem eles podem vender e o quanto eles podem vender.